E aí, meus amigos, tudo bom? Esse é o vídeo introdutório do assunto de rotação de um corpo rígido. A gente vai falar, primeiro ponto, sobre posição angular, posição angular. Vamos falar também de deslocamento angular, Vamos falar também de velocidade angular. E por último, vamos falar de aceleração angular. Vamos definir aí essas grandezas, tá? Só dá para começar a falar de momento de inércia, de torque, de conservação do momento angular, só depois que a gente relembrar essas grandezas, né? Que é a base desse tipo de movimento. Então, primeiro que vocês estão vendo aí é um disco uniforme que vai rotacionar em torno desse eixo aqui, ó. Tá ok? E a gente tem que medir quantos graus ele, né, tá girando, quantas revoluções, para saber, né, junto com o tempo, a gente calcular a velocidade, calcular a aceleração e por aí vai. Então, para saber o quanto que ele girou, eu tenho que ter uma referência, né? Onde é que esse disco, como é que ele estava posicionado antes de começar a girar? Então, vou desenhar aqui uma linha de referência, tá? Para ajudar a gente a entender onde ele estava antes, ó. Então, vou colocar de cinza aqui essa linha de referência. Pronto. Então, ele vai ajudar a gente a definir onde é que esse disco estava posicionado e quando ele começar a girar, onde é que ele vai estar agora, tá? Então, eu vou pintar esse disco, né? Eu vou deixar uma marca nesse disco aqui, ó, bem por aqui, ó, nessa linha aqui, ó, tá? Então, ele tá aqui. Vou colocar o disco para girar. Esse disco vai girar no sentido anti-horário, ó, tá? E aí, esse pontinho vermelho, você vai ver ele se mover dessa forma, ó. Ele vem e para por aqui, ó, né? Pronto. Então, ele se moveu ali e chegou naquele ponto. Então, quantos graus, quantos radianos ele conseguiu se mover? Aí, a gente vai ter que medir dois parâmetros, né? Que é o raio, ó, a distância do eixo de rotação até onde esse ponto se encontrava, né? Ele estava aqui antes e agora está aqui. Perceba que essa linha pontilhada vermelha, se você for medir ela, né? Ela é uma curva. A gente chama de arco de circunferência. Então, esse arco de circunferência, vou botar de vermelho aqui, ó, representado pela letra S, tá? Então, a gente tem esse arco de circunferência, pode medir ele e medir esse raio. Com isso, a gente consegue calcular justamente aqui esse ângulo, ó, um ângulo θ. Então, essa é a posição angular. Então, ele estava numa posição, rotacionou e chega em outra, né? Então, é uma posição angular e a definição é essa, ó. Posição angular é igual a você pegar o arco de circunferência, você mede ele e divide pela medida que você fez do raio, né? Do eixo de rotação até onde esse ponto se encontra. Pronto. Com isso aqui você tem já o cálculo, né, simples de posição angular. Beleza. Deslocamento, né? Se você tem uma posição inicial, vamos tratar essa posição aí como posição inicial. Pronto, eu vou chamar de θ1. Essa é a posição inicial de giro desse disco. Esse disco vai girar um pouquinho mais e aí vai chegar numa nova posição, que eu vou colocar bem por aqui, ó. Pronto. Ele agora veio, se moveu, chegou aqui, uma nova posição, ó. Pronto. O ângulo agora, né, aumentou. Se eu comparar com essa linha de referência, ó, o ângulo agora é esse, ó. Um ângulo maior, que eu vou chamar de θ2. Tá vendo? Aí eu te pergunto, quanto que esse disco se deslocou ao girar?
saindo do θ1 até chegar no θ2, né? Então, para ficar mais claro, ó, o que ele se moveu foi isso aqui que eu estou pintando de verde, ó. Tá? Deixa eu deixar um pouquinho mais circular, né? Pronto. Então, isso é o nosso Δθ, é o quanto que variou. Então, tá aqui, a definição é essa, ó. Variação, né? Deslocamento, é justamente você pegar a posição final, o ângulo final, menos o ângulo que ele tinha anteriormente, ó. Pronto, meus amigos. A segunda definição, ok, tá? Show. Com isso agora a gente consegue calcular a velocidade angular. Quão rápido esse disco está girando, né? Para saber o quão rápido ele está girando, tem que saber qual o tempo que levou para ele sair de uma posição até chegar na outra, ó. Então vamos definir aqui que ele saiu desse ponto aqui, ó, num ponto T1, demorou um certo tempo e chegou aqui no outro segundo, né? Um tempo posterior. Então ele demorou um certo tempo. Quanto menor o tempo, mais rápido esse disco girou. Então, velocidade é isso, né? É espaço sobre tempo. Só que o espaço aqui é um espaço angular. Então, ó, velocidade representada pela letra ômega, né? Vai ser igual a θ sobre ΔT. Rodrigo, e qual é a unidade aqui, cara? A unidade é radianos por segundo. Ó, vou colocar de verde, ó. Aqui é radianos por segundo. Mas por que, Rodrigo? Simples, eu não coloquei lá em cima, ali na posição angular, ó. Aqui, meus amigos, você vai ter comprimento de arco, você vai medir isso, né, em metro, sobre raio, que também é um comprimento. Também você mede em metro, ó. Então cancela metro com metro. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é um valor adimensional. Para não ficar sem nenhuma unidade do lado, para representar que essa grandeza é uma grandeza de movimentação angular, então foi convencionado chamar esse valor adimensional, de radiano, né? O nome, ó, relembra raio, tá? Radiano vem de raio, né? Para lembrar que se é um raio porque tem uma circunferência de movimento, tá ok? Maravilha. Então o ângulo em radiano, obviamente, né? Aqui também, ó, radiano, velocidade radiano por segundo, e para finalizar, a aceleração angular, né? Então aqui a gente acabou de calcular a velocidade angular média. Se eu quiser saber velocidade instantânea, aí você vai ter que derivar, simples, né? Porque é um tempo muito curto, ó. Então, se eu quiser saber a velocidade instantânea, é só pegar essa mesma relação aí, só que com ΔT tão curto, né? Esse intervalo de tempo aqui, ó, do disco, ó. Intervalo de tempo tão curto, mas tão curto, uma piscada de olho, tão curto que a gente pode tender esse tempo a zero. Ele vai ser quase, aproximadamente zero, né? Se você pegar essa relação aqui, ó, Δθ sobre ΔT. Então isso vai dar para a gente que velocidade instantânea é igual a dθ sobre dt, né? Uma derivada dessa posição angular, ok? A aceleração. Se esse disco começar a frear, igual quando você desliga o ventilador. Quando você desliga o ventilador, ele está girando e começa a perder velocidade, vai perdendo, ou seja, ele está com uma aceleração angular naquele momento, que faz ele perder velocidade, tá? Então a aceleração angular, a definição é essa, tem justamente essa relação de perca de velocidade, ó, ou seja, variação, né? Pode ser também aumentando a velocidade. Então delta ômega sobre ΔT, variação de velocidade sobre variação de tempo, tá? Tá aqui a nossa aceleração e a unidade radiano por segundo ao quadrado, ó. Simples assim. E a aceleração instantânea, né? Vou colocar aqui a aceleração média. A instantânea, equivalente àquela mesma explicação da velocidade instantânea, vai ser então a derivada da velocidade angular com relação ao tempo. Tranquilo? Pronto, meus amigos. Nos próximos vídeos eu vou fazer um exercício com relação a essas equações que você aprendeu agora, né? Que você reviu.
E aí vai ficar mais claro, né? Vai ficar mais embasado depois que a gente faz exercício, fica muito mais forte na memória e fica mais fácil para você entender, tá ok? Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo e se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder assim que possível, tá ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!